E aí, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre a cinética de rotação com o objetivo da gente definir o que seria a aceleração centrípeta e a força centrípeta. Então vocês podem ver aí nessa imagem, você tem um modelo de como seria a Lua orbitando a Terra. Então você veja que ela está orbitando a Terra em um movimento circular, não é? Então você percebe que a trajetória que ela faz aí é um círculo. Diferente de toda a cinética que a gente já estudou, em que as partículas, os corpos, eles se moviam em linha reta, aí você consegue perceber que a partícula está fazendo uma curva. E essa curva coincide com um círculo. Diferentemente do que a gente tinha antes, quando a partícula se movia em linha reta, a gente tinha que a velocidade e a aceleração eram componentes dessa linha reta. Ou seja, a velocidade ou era na mesma direção da aceleração ou era oposta da aceleração. Elas ficavam na mesma reta. Quando você tem um movimento circular, a aceleração não está na mesma direção da velocidade. Como você pode ver aqui. Na verdade, a aceleração está perpendicular à velocidade. Então, antes que a gente defina as coisas aqui, eu vou mostrar um desenho para vocês para ficar mais claro. Então, imagine que a gente tenha um objeto, por exemplo, um satélite orbitando, e ele está se movendo em círculo. Então, nosso satélite é essa bolinha aqui laranja, e ela parte desse ponto O aqui, que é esse X. Então veja só que a trajetória que ela faz, que está em laranja, não é reta, como era antes. Então se você pensar, antes o objeto ele se moveria nessa linha reta G aqui. Ou seja, ele não faria essa curva. Ele iria reto aqui. Quando era um movimento retilíneo, né? Só que agora ele está fazendo essa curva. E essa curva acontece por conta da aceleração A não está na mesma direção da velocidade V. Então a velocidade V não está na mesma direção da aceleração. Isso é o que faz ele fazer a curva. E para ser um círculo, para ser um movimento circular, a aceleração ela tem que estar perpendicular à velocidade. Isso é por conta da própria geometria do círculo. Como a velocidade ela tem que ser uma tangente à curva, e a aceleração vai ser perpendicular à velocidade nesse caso, você vai ter a forma de um círculo como sendo a trajetória. Se a aceleração, por exemplo, fosse mais inclinada aqui, você não mais teria um círculo. Você teria, por exemplo, uma dobra um pouco mais para cá. Então a partícula não moveria mais um círculo por conta da aceleração não estar perpendicular à velocidade. Então veja só que existem algumas similaridades, né? Esse S aqui, que é o deslocamento, a gente chama de deslocamento. Esse S aqui é o deslocamento na trajetória. Então ele tem um valor em metros ou quilômetros, ou seja lá o que você quiser. E existe uma equivalência entre esse deslocamento aqui e o ângulo que é feito nesse deslocamento. Então o ângulo que vai crescendo aqui, ele possui uma equivalência com esse deslocamento S. Esse ângulo a gente chama de Então veja que esse ângulo entre a superfície horizontal, o ângulo entre a superfície horizontal e a trajetória, que é o ângulo equivalente ao arco do círculo aqui, que é o nosso deslocamento, ele possui uma equivalência com esse arco, que é uma equivalência geométrica, não é? E essa equivalência geométrica é que o arco do círculo é igual ao ângulo, que é θ,
vezes o raio. Isso é uma relação geométrica. E por conta dessa relação, a gente tem uma equivalência entre a velocidade linear aqui, que a partícula está sofrendo, e essa velocidade ela vai acompanhando aqui, ó, sempre tangente ao círculo. Existe uma equivalência entre essa velocidade e a velocidade angular, que é a velocidade com que esse ângulo vai mudar. E existe também uma equivalência entre a aceleração aqui e a aceleração angular. Por conta dessa relação entre o deslocamento e o ângulo que é feito entre eles. Então, além do ângulo de deslocamento, você tem um ângulo de velocidade, que a gente chama de velocidade angular, que a gente representa por essa outra letra grega, que a gente chama de ômega, que parece um W, né? E a gente tem a aceleração angular, que a gente representa por um alfa. E todas as equações que a gente tinha de cinemática são válidas substituindo o que era deslocamento verdadeiro, deslocamento em metros, né, por deslocamento angular, substituindo a velocidade por ômega, substituindo a aceleração por alfa. Isso eu vou mostrar agora para vocês. Vai ficar bem mais claro quando eu mostrar. Ó, se o deslocamento angular é equivalente ao deslocamento normal, deslocamento em metros, né, deslocamento S, você também tem uma equivalência entre a velocidade normal, que é a velocidade que é tangente aqui a partícula, e a velocidade angular. E por isso, a definição de velocidade angular é a variação da posição angular no tempo. Então, existe uma equivalência entre os dois. Da mesma forma, a aceleração, que é a aceleração que é perpendicular aqui à trajetória da partícula, que é a aceleração que é responsável por dar essa trajetória circular, vai ser equivalente à aceleração angular. E a definição da aceleração angular também, ou seja, por elas serem equivalentes, é essa definição. A variação da velocidade angular sobre uma variação de tempo. Então veja que isso aqui é análogo ao que a gente tinha em cinemática retilínea, né? O que a gente chama de aceleração centrípeta é essa aceleração aqui. É a aceleração que está apontando para o centro. E é essa aceleração que vai dar essa forma de trajetória circular. Se essa aceleração, por exemplo, deixar de estar apontando para o centro e for na mesma direção da velocidade, aí você vai ter uma mudança de trajetória circular para retilínea. Ele vai sair do círculo. Vai sair, como a gente fala, vai sair pela tangente. Então, enquanto existir essa aceleração perpendicular, ele vai permanecer nessa trajetória circular. Então, se na cinemática, se no movimento retilíneo a gente tinha essa definição aqui para deslocamento, quando não existia aceleração, que era no movimento retilíneo uniforme não variado, né? A gente pode também escrever essa equação para os equivalentes da rotação, ou seja, no lugar de deslocamento você vai botar deslocamento angular, que é θ, no lugar de velocidade você bota velocidade angular, e você tem isso, θ é igual a θ0, θ é o deslocamento angular, mais velocidade angular vezes o tempo. Se você tem um movimento acelerado, você pode pegar as equações do movimento acelerado e converter de retilínea para de rotação. O que é S vira θ, o que é V vira ômega, o que é A vira alfa. Ou seja, θ é igual a θ0 mais ômega 0 t mais meio de alfa t quadrado. Então veja que tu não precisa decorar tudo de novo. As equações são equivalentes. É só você lembrar que isso aqui é um deslocamento angular, isso aqui é uma velocidade angular, isso aqui é uma aceleração angular. Quando o movimento é acelerado, eu não botei aqui a equação,
Mas aquela v é igual a v0 mais aceleração vezes o tempo. Também vai ser igual na rotação. Ou seja, a aceleração angular vai ser a aceleração angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo. E a Torricelli? Torricelli também vai ser a mesma coisa. O que era v vira ômega, o que era a vira alfa e o que era s vira θ. Então, tão importante quanto aquelas relações é a relação entre a velocidade e a aceleração quando você tem um movimento circular uniforme. Ou seja, quando a velocidade não mudar e a aceleração não mudar e você tiver uma trajetória circular, existe essa relação entre a aceleração e a velocidade. E essa daqui é a aceleração centrípeta. Então a aceleração centrípeta tem que ser igual ao quadrado da velocidade sobre o raio. Outras relações também que relacionam a velocidade retilínea com a velocidade angular é que a velocidade retilínea tem que ser igual à velocidade angular vezes o raio da trajetória. Isso aqui é a consequência dessa expressão aqui. Como o deslocamento é o deslocamento angular vezes o raio, a velocidade vai ser a velocidade angular vezes o raio. E da mesma forma a aceleração vai ser a aceleração angular vezes o raio. Então com isso aqui, a gente consegue resolver problemas que envolvem a aceleração centrípeta. A força centrípeta vai ser aquela força que também está apontando para o centro da trajetória. Isso vai ficar claro quando a gente fizer as contas. E a aceleração que vai estar nessa direção vai ser igual a essa aceleração centrípeta, que é dada por essa expressão aqui. E essas relações também aqui são muito importantes.